Doutor Ricardo, quais são então os principais problemas da coluna que acometem as pessoas e que passam ali pelo seu consultório diariamente? Bom, os principais problemas que nós vemos no consultório no dia a dia são as dores nas costas, né, principalmente na parte baixa da coluna, conhecido como lombalgias. As dores, que são aquelas que descem pela perna, conhecidas como dor do nervo ciático, né, e as deformidades, dentre as quais a mais frequente é a escoliose. Justamente sobre escoliose é a próxima pergunta que eu te faço, né? Essa deformidade aí parece que é um dos casos mais comuns. Tem tratamento, tem cura? Quando que é aí um caso que necessita cirurgia? Bom, a escoliose realmente, dentre as deformidades, é a mais frequente. Ela comete 3 em cada 100 pessoas na população geral. Quando você olha uma pessoa de frente, ela deve ser perfeitamente reta, a coluna deve ser perfeitamente alinhada. Qualquer desvio que tenha acima de 10 graus pode ser considerado uma escoliose. O tratamento dessa escoliose, ele vai variar de acordo com a gravidade da doença. Então, escolioses mais leves são tratadas com natação, RPG, atividades físicas. Quando elas se tornam moderadas, elas já passam a ser tratadas com coletes e alguns tipos de reabilitação especiais. E só os casos mais graves que necessitam de tratamento cirúrgico. Nos 2 primeiros casos, então, a possibilidade de uma reversão disso, dessa deformidade deixar de existir? Sim, sim. E por isso os pais devem ficar sempre atentos, né? Observar a postura dos filhos. Um dos principais sinais da escoliose é a assimetria dos ombros, um ombro fica mais alto do que o outro, né? E assimetrias na região da cintura. Às vezes de um lado a cintura está reta, do outro a criança está mais cinturada. Os pais observando isso, eles conseguem detectar a doença no começo e o tratamento é sempre mais fácil. Outro sinal, também sintoma, é a questão da dor, né? As crianças e as pessoas costumam reclamar da dor. É um indicativo também que deve procurar um ortopedista? Sim, sempre que tiver alguma dor, você deve procurar um médico especializado e fazer todos os exames necessários. Porém, a escoliose, ela não costuma doer durante a infância. Mais na fase adulta Mais mesmo. na fase adulta, exato. Bom, os problemas da coluna aí são causados muito por conta da má postura. É gente que senta errado e até momentaneamente parece que é confortável para ela, mas é danoso, né? O que as pessoas devem evitar aí com a postura? O que elas devem observar, principalmente? A má postura, ela pode causar uma série de problemas para a coluna, né? O que seria a má postura? É a falta de exercícios adequados, que envolvem fortalecimento, alongamento dos músculos que sustentam a coluna, associados a maus hábitos que podem ser tanto dentro de casa como no trabalho, né? Então, as pessoas devem ficar atentas à cadeira do trabalho, né? Usar uma cadeira que faz um bom apoio para a coluna lombar, a ajustar o teclado, a tela do computador nas alturas adequadas, né? E esses cuidados com a postura devem se estender até a casa da pessoa, onde ela deve tomar cuidado, não deitar em sofá, sentar com a coluna bem encostada nas cadeiras, nos sofás, né? Vai assistir televisão, vai ler um livro, sempre tomar cuidado para não ir se deformando durante a atividade. Tem muita gente, principalmente aí os mais jovens, né, eles gostam de sentar em cima da perna, aquela coisa toda. Isso está errado, né? Sim, isso sobrecarrega as articulações, né? E muitas vezes gera um sofrimento para a coluna também. Mesmo estudar também, estou falando isso porque a gente tem filho adolescente em casa e tudo mais, eles estudam no sofá e aquela maneira toda largada e tudo mais. Também é um risco, porque ficam ali boa parte do tempo, 1, 2 horas, né, naquela posição. Pode parecer que está numa situação confortável, mas pode acarretar problemas. Sim, os pais devem insistir que as crianças estudem sentadas em cadeiras, né, e com uma mesa para apoiar os livros, não na cama ou no sofá, que são locais extremamente inadequados para esse tipo de atividade. Doutor Ricardo, outra coisa também é a questão da hérnia de disco. Quais são os tipos de tratamentos? Existe alguma prevenção? A pessoa deve evitar fazer esforço nesse caso? Sim, a hérnia de disco, ela ocorre quando o disco intervertebral, que é um amortecedor que fica entre as vértebras da coluna, é lesado e muitas vezes durante essa lesão ele pode comprimir um nervo, né?
Um dos sintomas mais comuns da hernia de disco é aquela dor do nervo ciático que desce na perna da pessoa, tá? Elas são mais comuns em pessoas sedentárias, tabagistas, pessoas que fazem trabalhos braçais carregando muito peso ou que dirigem durante longos períodos durante o dia. Em 97% dos casos, o tratamento da hernia de disco ele é conservador, ou seja, ela é tratada apenas com medicações e fisioterapias, né? Apenas 3% dos casos, quando o tratamento conservador não funciona ou quando o paciente tem lesões neurológicas graves, nesses casos aí fica reservado a microcirurgia para tratar a hernia de disco, né? Para evitar esse tipo de lesão, as pessoas devem cuidar do peso corporal, manter uma boa postura, fazer atividades físicas, se hidratar bem, dormir pelo menos 8 horas todas as noites, né? E sempre que for pegar um objeto pesado, pegar de forma adequada e, claro, evitando pegar objetos demasiadamente pesados. Então está intimamente relacionado essa questão também a hábitos como eu particularmente saber disso. Tomar água, uma boa noite de sono, quer dizer, uma vida equilibrada, vamos por assim dizer, que é o que muitas pessoas acabam não tendo e não fazendo, não é? Exato. O disco intervertebral, ele tem uma espécie de cartilagem no seu interior que necessita de uma hidratação adequada e de um tempo de repouso adequado para não ser lesado. Bom, as crianças estão voltando às aulas já na semana passada, essa semana aí, né, com mais frequência, está todo mundo animado, que está com material escolar novo dentro das mochilas, mas a gente sabe que essa grande quantidade de material significa um peso na mochila, as crianças que levam nas costas podem ter aí alguns problemas. Quais são os cuidados que as crianças e os pais, né, que estão observando ali essa situação podem tomar? Sim, existe um artigo francês que fala que 67% de todas as dores nas costas durante a infância são causadas pela mochila escolar. Então, a primeira coisa que os pais devem ficar atentos é com relação ao peso dessa mochila, né? O peso não deve ultrapassar 10% do peso corporal da criança. Outra coisa muito importante é o modelo da mochila. Ela deve ter alças largas, acolchoadas, aquele cinto que une as duas alças para distribuir bem o peso, e a largura da mochila nunca deve superar a largura dos ombros da criança, né? Uma dica importante é que os pais todas as noites chequem se as crianças estão levando para o dia seguinte só o material que elas vão realmente necessitar para as aulas do dia seguinte, evitando levar livros desnecessários, cadernos, materiais escolares e até às vezes brinquedos que não são necessários para aquele dia da escola. Então, quer dizer, muitas vezes a mochila pode até ser bonitinha e as pessoas escolherem por causa do modelo, mas pode estar totalmente errado com relação à postura, né? Pode dar um prejuízo sério para as crianças. Exato, e deve ser evitado principalmente aqueles modelos que apoiam apenas em um ombro, tá? Isso é muito importante, que o modelo apoie sempre nos dois ombros de forma confortável. Aquele carrinho também é uma opção interessante e mesmo aquele carrinho também deve ter um peso máximo. Para as crianças que têm mais dor ou que são obrigados a levar muitos materiais para a escola, o carrinho é uma opção. O único problema do carrinho é que muitas escolas não aceitam por decorrência de ter muitas escadas. Certo. Né? Aí fica um pouco prejudicado, né? Bom, aquela dor no pescoço, às vezes a pessoa não sabe, mas fala, tô com aquela dor no pescoço. Muita gente reclama, principalmente por aquelas pessoas que trabalham por longos períodos sentados. Existem aí algumas maneiras de evitar esse tipo de dor, existe um tratamento e quando obviamente é um caso que necessita cirurgia. As dores no pescoço são muito frequentes. Especula-se que em torno de 60% da população tem dores frequentes na coluna cervical. E isso vem aumentando muito em decorrência do uso excessivo dos smartphones, né? Existe até uma patologia nova agora, que é o pescoço tecnológico, né? É uma patologia causada pela inclinação excessiva da cabeça, né? Durante períodos prolongados para ficar checando coisas nos smartphones, né? Então, assim,
para melhorar a qualidade de vida das pessoas, o que nós recomendamos? Primeiro, não encurvar demais a cabeça para olhar os smartphones. De preferência, elevar o braço com os smartphones na altura do olho. Durante o trabalho, também evitar que a tela do computador fique muito baixa, né? Então, adequar a tela do computador para que ela fique, o centro dela, mais ou menos na altura dos olhos. Assim, você não é obrigado a ficar curvando a cabeça durante o dia para enxergar. E em casa, manter alguns hábitos, como evitar ler deitado na cama, assistir televisão deitado na cama, né? Sentar para fazer essas atividades, preservando assim também a boa postura da coluna cervical. Até uma regrinha, né, dentro das empresas de trabalhar 50 minutos, 10 minutos dá uma paradinha. Isso é vital e muito importante para os profissionais. Sim, inclusive isso é recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né, que entre 45 minutos e 1 hora a pessoa faça uma pausa, né, e toma uma água, caminha um pouquinho, faça uma pequena pausa também para evitar o sofrimento postural. Bom, tem aquelas pessoas também que passam boa parte do seu dia dirigindo. Aqui na rádio tem uma abrangência regional, muita gente passa aqui pelas cidades, né, onde a Top FM é sintonizada, dirige. E eles reclamam muitas vezes também de dores nas costas, dores no pescoço. Também para quem dirige por longos períodos, tem uma maneira correta para se posicionar, para evitar esse tipo de dores? Sim, a boa postura dentro do veículo começa a hora que você entra no veículo, né, antes de ligar o carro. Então é muito importante você ajustar todos os espelhos do carro, os espelhos retrovisores, né, para que você possa enxergar os outros veículos sem fazer muito movimento com a cabeça, né. Outra coisa importante é o ajuste do banco do carro. Pois é, né? O banco não deve ficar deitado, ele deve ficar o mais reto possível, de preferência 90 graus com o assoalho do carro, né. E o volante não deve ficar muito longe, você não deve ter dificuldade de esticar muito os braços para alcançar o volante, você deve ficar um pouco mais próximo do volante. E os carros que não têm aquele apoio lombar, a pessoa pode adquirir esses tipos de dispositivos em lojas de fisioterapia, lojas, até farmácias algumas vezes podem ter, né? Eles são conhecidos como encosto lombar, são peças que você adapta no carro, dá um suporte melhor para a tua coluna, principalmente para quem faz longas viagens, né? Sobrecarregando menos as estruturas articulares da coluna. Outra coisa importante, assim como no trabalho, a cada 1 hora, 1 hora e meia, você fazer uma pausa na viagem, descer um pouquinho do carro, caminhar um pouquinho. Isso evita não só as dores nas costas, mas também como problemas vasculares, né? Porque fica sentado, pessoal, é verdade, tem toda essa questão aí. Você falou também de dormir 8 horas por dia, né? Também na hora de dormir a pessoa deve ter alguma atenção com relação à postura. Gente que dorme de bruço, de lado, barriga para cima, isso também influencia. E também tem aquela questão do colchão. Como é que a pessoa também escolhe um colchão indicado para o seu peso e tudo mais? Sim, sim. Então, primeiramente com relação à posição de dormir. Tem uma regrinha que o pessoal fala que é a seguinte: você deve dormir sempre de lado. De lado? Esquerda ou direita? Tem gente que fala que lado direito é melhor, lado esquerdo, ou isso não tem nada a ver? Isso existe uma regra mais para as gestantes, né? As gestantes devem deitar do lado esquerdo, porque assim melhora a circulação sanguínea. Mas as pessoas, normalmente, qualquer lado, o lado que se sentir mais confortável. Mas você deve dormir sempre de lado, às vezes de barriga para cima e nunca de barriga para baixo. Tem essa questão. De barriga para baixo você pressiona as articulações, né? Você fica numa má postura, você torce demasiadamente a coluna cervical e muitas vezes acaba colocando o braço embaixo do travesseiro, sobrecarregando também os ombros, né? Então o ideal seria dormir de lado. Para quem tem dificuldade de manter a postura, você pode colocar um travesseiro fino entre os joelhos que te ajuda a manter essa posição durante a noite. E o travesseiro, ele deve preencher a distância da cabeça até o colchão, né? Evitando que o seu pescoço fique torto durante a noite. Então o travesseiro ele deve ser alto o suficiente para manter a cabeça alinhada com o resto do corpo durante a noite. O colchão, ele não deve ser duro demais, porque senão ele vai machucar as saliências ósseas, né? Existem alguns colchões que são como tábuas, esses colchões podem machucar as saliências ósseas.
Mas também ele não pode ser macio demais a ponto da sua coluna ficar deformada durante a noite de sono. Tua coluna ele deve dar uma boa sustentação a ponto da sua coluna ficar o mais reto possível. Uma dica interessante é que quando você tiver aquele pillow top em cima do colchão, que ele seja removido, né? Porque ele é mole demais e acaba deformando um pouquinho a coluna. Agora, quanto à densidade do colchão, a densidade deve ser proporcional ao peso da pessoa, né? Que aí vai naquela tabela que Isso, aquela tabelinha que toda loja tem. Isso está certinho, né? Não tem nenhum problema. Isso, é. Agora, tem colchão de espuma, colchão de mola ensacada, mola não sei o quê. Isso também influencia? Tem colchão que tem pinos de como é que se chama? Magnéticos. Isso tudo também ajuda, atrapalha? É uma questão mais mercadológica? Em que momento isso pode ser prejudicial à saúde também? Se você tem problema de coluna, se você tem dores durante a noite, o ideal é que você use um colchão de espuma, né? E o mais firme possível. Então a densidade aí que vai variar de acordo com o peso da pessoa entre 33 e 45. Se você não tem uma dor na coluna e prefere um colchão um pouco mais confortável, aí você tem o colchão de mola, mas você deve usar o colchão de mola ensacada, extra firme, né? Evitar os colchões de mola muito macios, né? Que por mais que pareçam confortáveis, eles não vão dar uma boa qualidade de sono. E para aqueles trabalhadores que têm que lidar com o carregamento de peso? Você comentou no começo da nossa conversa que tem uma maneira certa de pegar. O cara pegou errado um saco de cimento ou um carrinho de mão, aí dá problema sério mesmo, né, doutor Ricardo? Exato. Essas pessoas, elas deveriam fazer atividades físicas, de alongamento, equilíbrio postural, mas a gente sabe que muitas vezes isso é complicado, né? Então os cuidados que eles devem tomar, principalmente, são, na hora de pegar um objeto, dobrar os joelhos, agachar, ao invés de ficar com o joelho reto e dobrar a coluna, jogar o peso nas pernas, né? Isso daí evita que você machuque a coluna, mantendo a sua coluna o mais ereta possível. Quando for pegar um objeto um pouco mais pesado, acima dos 35 quilos, sempre chamar alguém para ajudar. Mais uma ou duas pessoas, se for necessário, nunca pegar sozinho, né? É muito frequente no consultório o paciente chegar com uma hernia de disco e falar: poxa vida, eu fui pegar um objeto muito pesado, sozinho, esqueci de chamar alguém para me ajudar, e aí senti a fisgada ali na hora, e ali acaba ocorrendo uma patologia. Pois é, então muito cuidado em você que trabalha aí, preste atenção, joga o peso nas pernas, não vai confiar na coluna não, porque ela pode travar, e aí ó, o consultório do Dr. Ricardo vai continuar cheio. Dr. Ricardo, muito obrigado pelas suas explicações, acho que esse é um assunto também que gera sempre dúvidas. Vou convidar você em outras oportunidades. Fica aqui então o seu bom dia aos ouvintes da Top FM. Eu que agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui. Estou à disposição para novos bate-papos aqui.